E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 8º podcast da Contabilidade do Futuro. Eu sou o Daniel Segura e estou aqui com a minha companheira de microfone, Clívia Carvalho. Oi, pessoal. E hoje vamos conhecer a história da Juliana Fernandes, da Artes Exatas Assessoria, e o Pedro Albuquerque, de Maceió, da Dom Albuquerque Consultoria. Tudo bem, gente? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. E antes de mais nada, né? Se você aí está no canal e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe, fique à vontade aí. E se ficar até o final, né? Não deixe de deixar o seu comentário aí, que isso ajuda muito a gente nas redes sociais a engajar cada vez mais esse vídeo para levar a mais e mais contadores aí do nosso país. Bom, vamos para o que interessa, Clívia? Vamos. Então vamos lá. Faz a sua primeira pergunta aí. Eu vou fazer a minha primeira pergunta para a Juliana. Primeiras damas, né? Claro, né? Queria saber, Juliana, como foi que você começou nesse mundo contábil? Conta um pouquinho aí da sua história. Então, eu, há uns 5 anos atrás aproximadamente, eu queria engravidar, mas queria trabalhar de uma forma que eu tivesse um tempo com meu filho. Eu sempre trabalhei na área administrativa, sempre em empresa, sempre CLT. E o meu pai sempre foi contador, né? E tinha o escritório dele. Então, eu falei, bom, vou tentar trabalhar com meu pai para poder trabalhar de uma forma autônoma e poder engravidar e ter tempo com meu filho, né? E aí, eu fiz uma faculdade de contabilidade, um pouquinho mais rápida, né? Porque eu tinha bastante aproveitamento de matérias. E comecei a trabalhar com meu pai e estou aqui na área até hoje. Foi a melhor coisa que eu fiz. Trabalhar de forma autônoma é bem menos complicado, né? Você faz seu horário, você tem mais autonomia, é bem mais tranquilo. Então, foi assim que eu comecei. Estou aqui até hoje. Hoje faz já uns 5 anos. Tive meu filho, ele vai fazer 4 anos já. 4 anos, Legal. Legal. E você ainda trabalha com seu pai ou você trabalha... Sim, ainda trabalho com meu pai. Mas a gente tem uma forma um pouquinho diferente de trabalhar, né? Então, estou buscando um pouquinho mais de autonomia, né? Para não ficar dependendo tanto dele. A gente entende bem disso, Entende, né? né? Eu conheço a história de vocês também. Tanto eu quanto a Clívia, É mais ou sucessão. menos a mesma história. Essa aí não muda. Não muda, né? Não muda, Só muda o nome do escritório, né? Isso Mas a mesmo. história continua. A mesmo. maioria é a mesma padrão isso aí, história. viu? Meu pai também tem escritório. Ah, você também? Então É a mesma Todo história. mundo de casa. vamos fazer um podcast sobre sucessão aqui hoje. Exatamente. Que legal. Então, conta um pouquinho. Bom, basicamente, meu sonho era fazer ciência da computação. Aí eu comecei, fiz um semestre e eu falei, vou fazer mais não. E meu pai tem um escritório. Só que quando eu era criança, eu tinha jurado que eu não ia fazer contabilidade. Eu também. Por quê? Somos 3 aqui. Imagina, você tá em casa, vai jogar bola, seu pai tá lá com um monte de papel, atendendo o cliente, aquela correria. Eu falava, não quero ter essa vida. Aí hoje eu tô também nessa falava, vida. Meu Deus. É justamente isso. Aí antes de começar a faculdade, eu comecei a trabalhar com ele. Aí eu fui, peguei gosto, tô até hoje, 5 anos. Então eu passei a faculdade todinha trabalhando. Eu terminei a faculdade esse ano. Então aí eu tô com ele. Só que é modelos diferentes. É a cabeça também, né? Ele tem 65 anos, Nossa. 45 de carreira, então é outro tipo de pensar. Por isso que hoje eu tenho o meu escritório e tenho o dele. São 2 escritórios Isso. separados. Mas eu ainda presto serviço para ele. Só que a gente criou um padrão. Então, clientes acima de tal nível, sou eu que pego, abaixo eu jogo para ele. Porque eu me especializei em lucro real. A gente vai falar sobre isso aí, porque esse modelo é bem interessante. Bem, né? Então, para mim, eu envolvo Hoje a essa gente parte vai de lucro falar real. sobre sucessões. Se você é sucessão, muito importante esse podcast hoje. Vai ser só aprendizado, tá? Só aprendizado. Vamos aprender aqui com as dores de quem já passou. Eu ainda estou passando e tal, mas é a mesma coisa, dou para todo mundo. Sim. É verdade. Então, você fica com os clientes só lucro real e aí os clientes simples nacional, lucro presumido, você passa para o escritório do seu pai. Isso. Só que, como está muito enxuta ainda, eu cuido de toda a contabilidade do escritório. Certo. Então, cliente simples, lucro presumido, é tudo eu. E eu trato todas as empresas como se lucro real fosse. Se me mandar informação, eu faço tudo completo. Quer relatório? Eu faço relatório. Quer apresentação? Eu faço. Agora depende do cliente. Sim.
Eu não tenho isso, não. Se a pessoa quiser fazer algo certinho e perfeito, do jeito que tem que ser, aí eu faço. Agora, aqueles clientes que não querem mandar, que... Aí eu já... Não, Só deixa que é de pra lado. parte fiscal mesmo, que é só obrigação acessória. Só quer pagar 10. Exatamente. Só que não acontece em São Paulo isso, né? Imagina, de jeito nenhum. Acho que é só Aqui lá em todo Maceió mundo mesmo. certinho. Legal. E tem quantos clientes, mais ou menos? O escritório do meu pai hoje deve ter uns 120, 125 clientes. Legal, bem. Em Maceió mesmo fica. Em Maceió. A gente tem muito cliente de importação que abre filial. Então, é um cliente do Sul, aqui de São Paulo, que vai abrindo. Aí vai criando esse network, vai chamando outros. Aí eu fico com os clientes que já era dele. Sim. Então, eles já me conhecem, então a gente acaba fazendo o trabalho. Aí fica como se fosse 2 tickets, praticamente. Entendi. Agora eu tô interessada em saber como foi essa divisão. Como foi que vocês chegaram a esse acordo? Foi bem tranquilo, porque ele também tem muita experiência com lucro real. Ele é da época que lançaram o DIPJ, que fazia manual. Sim. Ele participou da empresa que fazia o teste para receita. Então, ele foi passando para mim essa paixão dele com o lucro real. De tem que ser feito como se lucro real fosse. Paixão por lucro real. Algo difícil. É algo difícil de acontecer. Quando eu comecei a trabalhar com simples, eu vi, não, isso aqui é realmente muito simples. Sim. Lucro presumido era básico. Sim. Aí eu gostei do lucro real, me apaixonei. Por causa da complexidade, dos detalhes, da conexão com o cliente também. Que você tá... Quando você atende lucro real, você se sente, vamos dizer, eu faço contabilidade e eu estou fazendo a contabilidade. Porque Isso. quando a gente está em outro, fazendo outros que não querem, aí a gente só está fazendo obrigação acessória e realmente é muito chato você só fazer a obrigação A acessória, gente né? fica ali preso no RH e Isso. obrigação acessória. Exatamente. Então, tipo, se eu faço contabilidade, eu quero fazer a contabilidade da empresa. Então, lucro real é, tipo, só... Eu sei que eu sou entrevistadora, mas só falando um pouquinho... À vontade. Pode falar. Eu também... a empresa que eu tive gosto pela contabilidade foi justamente uma empresa que era lucro real e, para mim, essa empresa era tudo na minha vida. Porque tudo acontecia nessa empresa... E foi realmente o que eu aprendi, foi por conta dessa empresa. Porque você realmente vai ali nos mínimos detalhes. Então, para mim, o lucro real foi, tipo, aquela... Nossa, Que te prendeu na que me contabilidade. prendeu na contabilidade. É que o lucro real a gente não tem a dificuldade de conseguir os documentos, porque é um benefício para eles. Se eles não mandarem uma despesa, eles vão pegam. pagar mais imposto, né? Então, eles têm que mandar tudo detalhado pra gente, para fazer os abatimentos e tal, né? Então, Exatamente. aí a gente consegue também fazer o nosso balancete, o nosso Entregar tudo DRE, direitinho. o nosso balanço, né? A minha Exatamente. briga hoje é justamente isso, pegar os clientes que não são, mostrar para eles que é melhor lucro real e educar. Sim. Então eu falo, ó, você tem 1 ano, 6 meses para se educar. Se você não conseguir, não adianta passar pro lucro real. Então, como é que guarda documento, como é que faz, porque tem muito cliente que o financeiro não sabe como é que funciona a contabilidade. E tem muitas empresas, aí fica aquele joga. Não. Então a gente vai educando. Educou, passa pro lucro real. Lucro real. Não adianta iludir e falar assim, vai pagar menos imposto. É. E ele não está educado. Porque aí não vai Sim, funcionar. Não vai funcionar. Vai ser só dor de cabeça. Mas você acredita que no mercado tenham muitas empresas que estão no Simples Nacional por cômodo? Isso. Que poderia estar pagando menos imposto. É porque tem muito medo. Inclusive do próprio contador da empresa. Ah, com certeza. O contador já É. nem indica. Ai, dá muito trabalho. Eu conheço uma pessoa que fala, eu não aceito. Não, lucro conheço real. muitos que não aceitam e passam pra gente. Ou se não, escritório que a gente tem 500, 400 clientes. Eu falo, "Oxe, como é que aguenta?" Aí é só simples. Tá, entendi. Mas o lucro real é o futuro. E se sair a reforma tributária, Sim. aí que vai ser perfeito. Porque o problema é o PIS e COFINS. É. Eu vejo que também é uma vertente o contador jogar para o Simples Nacional ou até mesmo para o lucro presumido, né? Porque a gente entende que é um passo a passo. Primeiro você é Simples Nacional, depois para o lucro presumido e depois para o lucro real. Isso se não der para ficar no lucro presumido, né? Isso.
por conta da facilidade de fazer os impostos, né? Por conta de não ter a contabilidade tudo certinha. Mas eu também vejo que o contador ele joga para o Simples Nacional pelo fato de ele não saber precificar o honorário do cliente. E também pelo choro do cliente, né? Então, para facilitar ali, você não quer me pagar direito, eu também não quero trabalhar direito, então vamos jogar para o Simples Nacional. Você acredita que é muitas isso? vezes o perfil do cliente também, né? Para Sim. ele, você vê que vai ser, pela organização dele, você vê que vai ser mais fácil o Simples Nacional, Sim. porque ele não vai ter aquela organização, te mandar tudo direitinho, e aí vai dar problema para ele e para a gente, porque a culpa vai ser do contador, né? Sim. Então, às vezes, pelo perfil do cliente, você também acaba, não. Vai ser melhor o Simples Nacional, e depois, como ele falou, se ele educar, se adequar, aí dá para mudar de... Dá para mudar esse É uma esse relação, enquadramento. é quase um casamento. Exatamente. Então tem que ter um comprometimento dos dois. Agora, se o cliente fala, eu quero, aí eu pego no pé. Aí eu sou chato. Eu vou até o fim. Cada detalhe eu vou pontuando. E quando termina, eu mostro aqui, ó. Lucro real, você vai ter uma economia de tanto, e tal, e tal. Vamos alinhar os honorários? Vamos, bora. Então é tranquilo, porque ele vai ver o resultado. Sim. Porque tem muita gente que só fala, lucro real é bom. Vai pagar menos imposto. Não, vamos mostrar número aqui, ó. Reduziu 40% do imposto. Sim. Vamos aumentar aqui um pouco. Então é tudo questão de apresentar e mostrar números. Essa demonstração é muito importante, né? Sim. E isso eu aprendi na porrada, porque eu ia e só falava, aí não conseguia vender. Eu, poxa, por quê? Aí quando eu comecei a mostrar gráfico, essas coisas bonitinhas, o cliente falava, gostei. Entendi. O gráfico maior aqui sou eu hoje, né? Pronto. Sim. Sim. Legal. Então é tudo questão de comunicação. Com certeza. E Juliana, conta um pouquinho da sua história com seu pai. Eu tô curiosa. Então, eu aprendi o contrário, né? Ele falou, eu vi a paixão do meu pai pelo lucro real, eu vi o terror do meu pai pelo lucro real. Então a gente está no mesmo barco, né? Eu acho que Eu seu pai falo- também, né? Eu aprendi, meu Deus, lucro real, lucro presumido, pelo amor de Deus. E também, quando era mais nova, via ele assim, com um monte de papel em casa e tal. Mas depois que fiquei mais velha, eu vi a facilidade dele em relação. Eu faço meu horário, eu sei até que hora eu vou. Se eu quero começar mais tarde, eu começo mais tarde e termino mais tarde. E aí eu vi a oportunidade de fazer o meu horário, né? Falei, não, é isso que eu quero, não é ficar o dia inteiro na empresa. Acho que o nosso pai foi o exemplo para a gente tentar mudar né? Exatamente. De cargo, só que aí a gente voltou para a contabilidade quando a gente começou a ver também que outras áreas não era tão fácil também quando a gente... O meu pai sempre falou Exatamente. assim, olha aqui, isso aqui... Porque a minha irmã, principalmente, eu fui mais fácil. Quando ele me colocou lá, criança mesmo, para trabalhar, e eu já fui pegando gosto. E a minha irmã queria fazer psicologia. Aí ele sempre falou assim, olha, isso aqui, esse escritório, foi o que sempre deu tudo pra gente. Então, fica nessa área, porque a gente já tem... Assim, eu sei que nada é certo, mas a gente tem uma segurança. Então, faz contabilidade, depois você faz o que você gosta. Aí foi bem assim. Ou vai, ou vai. Aí ele até... A minha irmã não queria de jeito nenhum. Aí ele falou assim, pois faz o seguinte, faz um teste de um semestre. Se você não gostar, você vai para psicologia. Aí ela até que acabou gostando, mas como não era a paixão dela, ela acabou, né, saindo da área. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas meu pai colocava eu para escriturar livro. Antigamente não tinha computador, né? Não é Eu com peguei vocês. essa época. Vocês deram sorte, por isso que eu quis sair da contabilidade também. exatamente. Porque aí tinha que pegar todas as notas fiscais. A primeira etapa era organizar por número, né? Porque era nota fiscal manual. E aí já sabe, né? Nota fiscal de médico, né? O açougueiro também virou médico, porque não dava para entender Entender o que nada. era aquele produto ali. Aí vinha nota fiscal, por exemplo, do açougue, cheio de sangue. Meu Deus. Era horrível. E aí colocava, numerava lá, tudo. E depois tinha 500 notas fiscais passar a mão pro livro fiscal. Não, no meu Não caso era vida isso, né? Porque eu ficava de castigo na época de escola. Aí nas minhas férias era o quê? Vai vir pro escritório. Ai, Não, você e- pelo menos era só nas férias, né? Eu não. Acabava a escola, tinha que ir de tarde para o escritório. Aí eu ia pra lá e tinha que separar diário oficial. Aí eu separava o diário oficial. Pegar as notas e colocar no Word. Aí quando eu conheci um tal de NCM, que ele falava assim, tal NCM é tal NCM é tal, vá fazendo aí. Tá certo.
Ali eu peguei raiva. E o nosso pai confiava na gente, né? Porque eu escriturava o livro, ele nem conferia. Não, e era o NCM de um mercadinho. Então imagina a quantidade de produto, eu ficava lá. Meu Deus. 69, aí eu ia no Google, tá, esse aqui. Eu ia fazendo, ele terminou, terminei. Aí ele, Tá certo. só vai. E olha aí, o do meu pai. O meu pai confiava também em mim. Aí Todos, o, né? o meu tio falava assim, essas meninas não dão certo aqui, daqui lá. Não dá certo aqui. Aí eu falei, não, elas vão melhorar. Porque nessa época eu queria ficar só no Orkut. Exatamente. Orkut. Ai, mas aí no final deu certo. Teve jeito. Sim. E o escritório de vocês tem mais ou menos quantos clientes? Não, o nosso ainda tá bem enxuto, de 20 a 30 aproximadamente. Eu cuido mais de uns 10, o restante é com meu pai, mas eu fico muito na parte operacional. E o meu pai que tá no atendimento, no pós, tá? É mais ele, o conhecimento mesmo, quem tem foi ele. Essas atividades que acabam te trazendo mais conhecimento, não cheguei a pegar. Mas ele já trabalhava. Sempre, faz muito tempo. Quando eu nasci, acho que meu pai já trabalhava com isso já. Legal. Mas eu ficava sempre na área administrativa, já estava mais ou menos, né? A área administrativa já é meio parecida, então só peguei o gancho. Falei, vou ficar que tá tudo mais ou menos parecido. Mas o conhecimento mesmo, quem tem, é meu pai, né? Mas eles trabalham mais de forma mais tradicional, né? E a gente começa a acompanhar aí na rede social, tal, o novo jeito de trabalhar, a gente já quer levar um pouco mais para esse lado, né? Por isso a gente acaba começando a procurar todo mundo, contabilidade de futuro, tentar mudar um pouquinho, né? Sim. Mas esse geralmente é o problema, principalmente com software. Então, eu para apresentar um software, eu tinha que trazer, mostrar slide, Exatamente. apresentar. E ele falava, é gasto. Exatamente. Falava, Essa não é a gasto. frase. Aí quando eu comecei a ganhar um dinheirinho fazendo alguns trabalhos, aí eu comprava o software, usava 1, 2 meses, eu falava aqui, ó, tá funcionando. Aí ele, gostei. Aí pegava. Hoje a gente tem CIEG, Gesta, auditoria, a gente tem um monte. E ele fica, tem mais? Porque ele viu o benefício que traz para todo mundo no escritório. E até para o cliente, para aumentar o ticket de vocês. Então, é muito bom isso. Facilita a nossa vida, né, a ferramenta. Muito. E a longo prazo é um investimento, né? É. Porque hoje, por exemplo, quando a gente vai pensar dentro do nosso escritório, a gente vai contratar uma pessoa nova para fazer essa atividade? Mas será que essa atividade não está sendo feita ou está muito acumulada porque a gente não está usando alguma ferramenta ou não está usando correto? Porque a gente é cliente da Fortes, né? Tecnologia, não sei se você usa Fortes também. Domínio. E o seu? CCI. CCI. CCI? SCI. O SCI. SCI é legal também. Aí, eles dizem que tem mais de 60 robôs dentro do software. A gente ainda está procurando um desses robôs. Exatamente. E a gente precisa... porque o tempo é escasso, né? Mas se a gente tirar tempo... Priorizar para achar esses robôs, achar as automatizações, com certeza vai facilitando a vida ali e provavelmente aquele acúmulo de tarefas que a gente tem pode ser resolvido em, vamos dizer, 2 cliques, mas em alguns cliques, né? E a gente está ali, só batendo a cabeça. Fora né? que a gente também consegue otimizar e escalar, né? Um pouquinho mais, porque se a gente fica ali fazendo muito manual, a gente acaba não tendo tempo para nada. Você tem que ficar com aquele número de clientes e acabou, porque se você pegar mais, você não vai dar conta. Exatamente. Então, ou automatiza ou você fica ali limitado naquele número de clientes. Ou então tem que contratar muita gente. Ou vai contratar muita gente, que acaba sendo um investimento maior do que o sistema, né? Exatamente. Hoje, dentro do nosso escritório lá, a gente tem 30 e poucas ferramentas. É muita coisa também, né? Às vezes bagunça a cabeça das pessoas. Mas o negócio que meu pai reclama é que todo dia eu trago algo novo. Então, olha, achei isso aqui. Ele, pra que isso aí? Pra isso. Mas o outro não faz? Mas isso é melhor. Aí a gente fica. Porque tem muita coisa que ainda tá manual. E Parcelamento, por exemplo. Sim. Manual.
E o ECAC ajuda? Não ajuda. Esse último, né, que tinha que fazer um monte de cálculo, e se a gente ainda errasse, ainda a culpa ia ser nossa. Esse help. Pois é. Prorrogou, né, o help. Foi, mas já passou. Já passou. Não, isso aí foi um caos. Um caos total. E fora que, às vezes, uma ferramenta pode ser a outra ferramenta faça a mesma coisa, só que para alguns clientes, certas ferramentas atendem melhor que outras para determinado tipo de clientes, né? Então, realmente tem que avaliar bem, treinar muito os colaboradores, né? Porque quando a gente coloca uma ferramenta nova, todo mundo, e você já vem com mais uma coisa, né? Que é a primeira coisa, né? Quem trabalha com a gente não quer mais ferramenta, né? Que acha que é mais trabalho, que a gente vai tirar o trabalho deles. E fora que hoje em dia nós, né, estamos procurando mais as pessoas que utilizam a ferramenta, né? Então o Daniel sempre fala, o pessoal não quer usar, mas os escritórios agora estão buscando um novo perfil, né? Pessoas que realmente que sabem mexer na ferramenta. que já sabem mexer. Cultura, né? Sim. Você criar a cultura e trazer uma pessoa já ensinando a cultura. Exatamente. Então, isso eu aprendi com a mentoria com o Fabiano. Que eu não tinha ideia do que era cultura, nem nada. Só contratar e falar, fazer isso. Faça isso. Aí depois que eu entendi, já modelei minha cultura para trazer alguém já entendeu. A gente usa isso, isso e isso, funciona assim. Que fica bem mais fácil quando tá claro para ambas as partes, né? Sim. Combinado não sai caro, né? Isso. E às vezes o colaborador ele fica resistente quando a gente coloca uma nova ferramenta ou a gente troca o software, mas para ele é um puta benefício. Porque depois, se ele for para o mercado em busca de uma oportunidade, ele já vai saber, já tem uma bagagem de ferramentas e software, que é o que a gente está procurando hoje. Quando a gente vai para o mercado, quando a gente vai procurar uma pessoa nova, um colaborador novo no nosso escritório, geralmente a gente tem que ensinar ele a mexer na ferramenta ou mexer naquele software. E isso demanda tempo, demanda investimento de treinamento e tudo mais. Então, é um diferencial pro colaborador também, né? Saber utilizar os nossos softwares. Por exemplo, se a gente está fazendo um processo de recrutamento e seleção e o colaborador fala que já está habituado ao Fortes, ele já saiu na frente dos outros, né? Então, na minha opinião, não tem que ser resistente. A gente não vai mais procurar aquela pessoa que quer fazer as coisas manuais, né? Daqui para frente, a gente vai procurar pessoas que sabem mexer em ferramentas e softwares. E que sabem analisar, porque só fazer manual qualquer um faz. Então, lá a gente deixa aberto que pode acontecer de alguém chegar e falar, encontrei isso. Falei, legal, me passa. Aqui tá realmente muito melhor, mas poderia fazer isso aqui. Não, a gente deixa aberto para eles, porque a realidade que sabe é eles. Sim. Né? A gente só vê a parte, os gráficos lá, feito, não feito, eles executam. Então, tudo que eu puder fazer para facilitar o trabalho deles e garantir que eles consigam ser mais analíticos, para mim é melhor. E para o escritório também, né? Porque a relação com o cliente vai ser cliente e funcionário. Em vez de o cliente ter que depender de ligar para mim, ligar para o meu pai. Não, ele consegue ligar para o funcionário, tirar as dúvidas e fica satisfeito. Sim. Porque o alinhamento do processo operacional tem que ser feito pelo colaborador e empresa. Senão a gente fica fazendo telefone sem fio, né? O colaborador pede pra gente, a gente vai lá falar com o cliente passa pra gente, quando a gente passar pra ele, a informação toda errada. Mas ficou faltando isso, ficou faltando aquilo, né? Então, a gente, né, o nosso operacional lá, ele a todo momento tem que falar com os clientes, né? Sim. E... Bom, pelo que eu entendi aqui, a Juliana, ela trabalha remoto. Sim. Totalmente remoto. Sim. 100%. Seu pai também? Toda a equipe também? Também. Hoje somos só nós dois, Só né? vocês Não tem dois. necessidade de equipe. Ele tem um pouquinho também de resistência à contratação. Por isso que eu estou buscando também a automatização, porque você não fica tão obrigado a contratar, né? Então, mas hoje a gente trabalha... Cada um da sua casa. Às vezes, ele vai lá passar a tarde comigo, eu vou lá passar a tarde com ele, mas normalmente cada um e dá tranquilamente, super certo. Legal. E vocês conseguem se comunicar? Sim, tranquilo. Como somos só nós dois, né? É algo bem tranquilo. Mas para ele tá bom, assim. Para ele tá tranquilo. E para mim, não, já quero escalar, quero diferente, né? Sim. Então...
É por isso que eu acabei procurando, né, a contabilidade do futuro para tentar procurar um pouco mais esse processo de automatização e tal, para poder trabalhar dessa forma diferente. Legal. E vocês têm os processos assim divididos? Eu cuido de tal área, você cuida de tal área? Né? E eu fico mais no operacional e ele já que tem mais conhecimento, né? Se precisar fazer um atendimento, tá? Acaba acontecendo esse cotovelo também, né? Ele pergunta para mim e passa a informação para o cliente. Alguns eu já converso porque eu faço o processo quase inteiro deles, então eu acabo conversando com eles. Mas a maioria acaba passando pelo meu pai, que ele tem bem mais experiência, né? Legal. E lá em Maceió? Depois de você responder, eu tenho um feedback aqui, até da nossa reunião de ontem, né? Que a gente ontem fez uma reunião, nada a ver com a contabilidade, mas acaba atingindo todas as áreas, que a gente fez uma reunião regional das franquias da nossa escola, né? De idiomas. E aí tem muita questão da região remoto, né? Mas aí eu queria que você falasse sobre. Então, lá, meu pai não sonhava que ia ser esse negócio de remoto. Veio a pandemia, aí acabou tendo que ser feito assim. Mas a gente tem um espaço físico e tudo mais. Então, no meio da pandemia, eu e ele, a gente teve que se alinhar de qualquer jeito. Eu não sabia enviar ECD e SF. Aí ele perguntou, sabe fazer? Desesperado. Eu falei, não, eu sei. Então, eu tive que correr atrás, aprendi, beleza. E a gente foi se alinhando. Agora que a gente está no escritório de volta, tá eu, ele e mais 3 pessoas. Que são 2 estagiários, que eram estagiários. Um eu trouxe no primeiro período. Eu vi ele passando assim na faculdade e falei, quer trabalhar? Ele, quero. Beleza. Passei meu contato. Olha que beleza, gente. Tá na escola. Não, fui com a cara e chamei. E o outro é meu amigo de escola, que desde a época de escola... Mas você foi na porta da faculdade? Não, eu estudava lá. Aí eu vi ele passando assim, eu falei... Então, meu método de contratar é, perfeito. E o outro era amigo de escola, que desde a época de escola ele falava, quero fazer contabilidade. Aí eu falei, pronto, quando você entrar na faculdade, fale comigo que eu te coloco dentro do escritório do meu pai. Legal. Aí dito e feito, só que eu tava lá dentro também. Então eles são meus braços direitos lá dentro. Só que lá dentro tem meu pai, que é quase sala do lado, só que a nossa comunicação é péssima. É tipo, é WhatsApp, é grito. Aí tipo assim, ele, faz isso. Entendo. Tá. Só que eu tô cheio de coisa pra fazer, aí me perco. Aí ele vai, ou faz isso, ele se perde. Então a gente tem muito problema desse negócio. Os processos internos do pessoal é muito bom. Mas entre eu e ele, a gente se perde muito. Que um marca reunião, aí o outro não sabe, aí eu vai, volta. Mas, por enquanto, a gente tô focando justamente nisso, entre eu e ele, a comunicação entre a gente. Porque isso afeta muito. A gente é a parte superior que está ligada aos clientes. Sim. A gente tem que sair um pouco do operacional. Só que ele não consegue largar esse osso. E eu não consigo largar porque eu gosto muito de operacional. Sim. Só que eu comecei a entender que não é só operacional. Tem a parte da gestão. Só que é muito difícil largar. Ele, quando você diz que ele não quer largar o osso, ele não quer... Ele ainda assume muita coisa para ele ou ele quer ir distribuindo essa responsabilidade? Ele assume muita coisa. Então, o WhatsApp dele é direto, apitando. Eu falo, poxa, isso aqui dá para o funcionário resolver. Aí ele fala, não, o cliente quer saber eu falando. Eu falei, não, vamos tentar conversar. Então, o outro vai saindo, mas tem uns lá que é só com meu pai. Então, se o cliente vai fazer alguma negociação, aí o cliente fala, peraí, só depois de falar com o meu contador. Aí liga pro meu pai fala, pode fazer. Se meu pai falar, não pode, não faz. Porque tem isso, né? Clientes há mais de 20, 25 anos, é meio complicado. Mas é da mesma geração, né? É, da mesma então, geração. Esse tipo de cliente, é ótimo o seu pai estar ali, né? Para atender ele, para... Igual hoje, dentro do nosso escritório, meu pai já pendurou a chuteira, né? Ele tá focado agora em aprender inglês. Ele tá estudando dia e noite. Mas ele já pendurou a chuteira. Só que ele ainda fala com alguns clientes chaves que são, né, antigos do nosso escritório, da geração deles. Que, de fato, eu acredito quando a gente também tem uma certa idade e a gente também ter os nosso network, a gente não vai confiar tanto no filho desse network, né? A gente vai querer conversar com o network que a gente tem, né? Por exemplo, sei lá, o filho do Felipe, né? Não vou falar com o Felipe. Então, é importante. Só que
o cliente da geração deles vai ficando cada vez mais escasso, né? Então, dá para fazer essa divisão de... Esses clientes continuam você mesmo atendendo, né? Mas aí, quando chegar um cliente novo aqui, aí vamos colocar no processo certinho. Pronto, que é o que acontece. Então, cliente novo, aí eu já passo meu WhatsApp, aí já fica um contato mais direto e tudo mais. Só que meu pai tem relacionamento com o cliente que é minha idade. Eu tenho 23 anos. Sério? Sério. Aí tem muitos clientes que ele apresenta, os clientes gostam de mim, ou já me conheciam criança. Então, ele já fala, não, tá certo, você... Aí eu já participo de reunião, já trato no grupo do WhatsApp conversando alguma coisa, mandando relatório, então fica mais fácil. Mas a resistência é grande. Eu tenho um case legal, que tem um cliente que tem de escritório a mesma idade que eu, porque meu pai, quando eu nasci, ele falou assim, tá tranquilo a vida aqui com o bebê, eu vou abrir um escritório de contabilidade, né? E aí o escritório nasceu no mesmo ano em que eu nasci. E tem uma indústria, né, de plásticos, né? Quando eu falo indústria de plástico, ele faz copos, esses copos de gin, essas coisas, né? Que foi também se atualizando. Antigamente era medalha e tal, e aí né, foi se atualizando. Metalúrgica. E hoje eu tenho contato com os filhos dele, né? Então a gente meio que foi assumindo essa sucessão junto, né? E hoje... eles até falam mais com a Clívia do que eu, né? Porque a Clívia me ajuda nos impostos de renda. Mas foi passando esse bastão, sabe? E é legal. Né? Não sei se... lá tem também. Então, recentemente a gente foi fazer uma negociação com o cliente e mostrar um relatório. Aí tava os 2 filhos e o pai. Então era meu pai com outro pai se entendendo pra lá e eu com os 2 filhos. Exatamente assim. Então o filho falava, quero saber o valuation. Aí eu já falava, meu pai ficava, que é isso? Que é isso? É o valor da empresa. Ele, por que não fala português? Falei, não, tá fora de moda. Tá fora de moda. Agora é tudo em inglês, esses termos. Não, engraçado que é a mesma história, né? O que aconteceu comigo, lá do meu pai, é o seguinte, ele se entendia, né, com os mais velhos. E sempre que eu levava algum cliente, né, que geralmente seriam meus amigos, né? Sim. Aí chegava lá, aí o pai, não, mas tem que vir aqui no escritório. Mas que eu não posso receber por e-mail. Aqui não sei o quê. Aí começa as brigas. Vou fazer a pessoa vir lá do outro lado da cidade, vir aqui no escritório, só porque o senhor quer. Chegar aqui, a pessoa ficar olhando pro senhor, só para entregar um papel que ele poderia ter enviado pelo WhatsApp ou por e-mail. Aí tinha muito disso. E aí foi por isso que eu cheguei em um momento que eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu não trago os clientes que eu trouxer, só eu que vou falar. O senhor não fala, deixa comigo. Aí foi quando a gente começou a ter os atritos. Aí eu falei depois, então faz o segui, eu vou caminhar sozinha, vou cuidar sozinha. Então, os clientes que eu trouxer, já que o senhor não aceita, né? Porque pro cliente é chato, sabe? Do outro lado, vim só entregar um papel. Eu atendo e vou fazendo esse paralelo. Aí foi assim que começou. Aí eu fui... Os clientes que foram vindo, né, do meu network, fui atendendo e ele ficou lá com os... Eu acho que esse é um insight legal, né? Foi assim comigo, com você, a gente assumindo os novos clientes, né? Porque eu acredito que a mentalidade a gente não vai conseguir mudar dos nossos pais. Não. Porque culturalmente, né, a questão da cultura é os pais ensinar para os filhos, não o filho ensinar para o pai, né? Exatamente. E a gente acaba Eles meio que não aceitando isso. Eu acho que a gente também não vai aceitar dos nossos filhos. O que esse moleque quer me ensinar aqui? Meu pai vai falar assim, deu certo há 30 anos desse jeito, por que você quer mudar agora? Tanto que é o que ele falou, a gente busca pra gente mostrar o resultado, né? Falei, vou buscar algo diferente, e aí eu vou mostrar pra ele, pai, tá funcionando aqui dessa forma, eu faço em tanto tempo, coisa que você faz em tanto. E aí, depois que você mostrar, pode ser que, muito provavelmente, né, eles vão aderir, como ele falou, né? Com certeza. O do meu pai, assim, ele sempre quis que eu fosse sócia dele, só que eu nunca aceitei, porque... Qual é o sócio que não tem voz, né? Porque se eu falava assim, pai, o que adianta eu ser sua sócia? Só aqui no papel, se no final das contas, se a gente precisar decidir uma coisa, sempre a palavra final vai ser a sua, então, para mim não é interessante essa sociedade, né? Só para ter o meu nome lá, enfim, não. E aí, quando eu decidi sair,
que eu sempre... a gente só consegue provar para eles, né, que são cabeça dura, realmente provando que dá certo. Então, ele não queria investir, então eu tinha que ir lá dar meus pulos, fazer e dar certo. Algumas vezes, mesmo dando certo, ele não queria aceitar, né? Porque, eu sempre fiz assim, agora você vai fazer diferente, tá dizendo que o seu jeito é melhor. Enfim, não aceitou. Mas quando eu saí, até vez ou outra ele me liga e pergunta algumas coisas, aí ele fala, você tá fazendo isso, né, no seu escritório, por que você nunca fez aqui no meu? Aí você nunca deixou. Eu não podia. Exatamente. Quando eu assumi a sucessão, era meus pais, mais um colaborador e eu. E esse outro colaborador era office boy, né? Uhum. Então, eles também eram muito resistentes em contratar pessoas. Eles se acumulavam, trabalhavam noite e dia, mas não contratavam pessoas, né? E a primeira coisa que eu mudei foi contrata uma pessoa para o fiscal e uma pessoa para o departamento pessoal. Por quê? Porque como eu estou entrando agora na sociedade, por mais que eu tenha uma vivência de contabilidade, eu não sei fazer tudo, né? Então eu preciso de pessoas que me ajudem aqui a fazer, a estudar, a procurar, saber como faz, né? Já foi o primeiro baque, a primeira briga da sociedade, né? E aí ele falou, sempre ele sempre me mostrou um insight. Ter colaborador é perder dinheiro, né? E aí a gente chegou a ter mais ou menos uns 90 colaboradores já. E aí é aquilo, a gente só consegue provar para os nossos pais quem é sucessão, não adianta ficar debatendo com o pai. Não adianta não. É mostrando. É resultado. Né? Quando ele começou a ver que tinha mais dinheiro no bolso, com mais colaborador e mais tudo, aí ele falou, tô orgulhoso de você, né? Pelo que construiu. Mas é só assim, né? Se a gente aceitasse dentro do início da sucessão, manter o que ele queria, né? As coisas vão mudando. Ninguém melhor do que a gente, que está acompanhando o mercado mais do que eles, né? Para fazer as mudanças para a gente conseguir crescer, né? Sim, com certeza. Aceita mais um café? Aceito. E você? Obrigada. Não. O interessante lá no escritório é que minha irmã foi trabalhar com meu pai, minha mãe trabalhou com meu pai, meu irmão trabalhou com meu pai. Ninguém ficou. Então eles falam, como é que você aguenta? Eu falei, não, a gente vai levando aqui. Então eu aprendi a lidar com ele. Então, em casa, no começo, ele separava bem as coisas. Só que depois de 5 anos, não dá para separar mais. Então, tem um atrito no escritório. Você ainda mora com ele? Ainda moro com ele. Tá ferrado. Porque eu também morava com meu pai no começo. Rapaz, não tinha mais como sentar na mesa de jantar. Não, então aí eu fico no quarto, aí quando eu saio, tá aquele climão, aí ele, opa, aí sento lá, vou conversar de alguma coisa, assistir, alivia e tal, mas acaba na contabilidade. Eu, fulano de tal, não sei o quê. Eu tenho um problema, né, porque meu pai e minha mãe, eles são 2 contadores, né, casal de contadores, sempre trabalharam junto. E eles são muito cúmplices um do outro. Meu pai pode estar o mais errado possível, né, a Clívia conhece. Ela concorda com ele. A minha mãe pode estar a mais errada possível. Meu pai concorda. Eles são cúmplices. Eles são. Eu nunca vi um casal assim. Eles são demais até. Levaram a sério o negócio de casamento. Levaram a sério o negócio de casamento. Então, eles são até um exemplo pra mim, né? Porque eu não consigo ser muito igual a eles, né? Mas é um exemplo pra mim, porque eles são cúmplices. Por mais que um sabe que o outro tá errado, eles são cúmplices um do outro. E aí, quem sofria, né? Eu. Era sempre 2 contra 1, né? Uhum. Então, sim. A questão é, acho que um insight legal é você precisa ir montando o seu escritório de contabilidade dentro do escritório de contabilidade. Exatamente né? isso. E aí a gente começa a mostrar que dá certo também o nosso modelo. Né? Sim. Com certeza. A Clívia precisou tirar do escritório do pai dela, mas eu sei que no futuro vão juntar tudo também, os trapos de novo. Eu já estou fazendo aí umas propostas. O Daniel falou assim, é só você fazer uma proposta que eu acho que o seu pai aceita. Com certeza. Mas é complicado. Eu, assim, sempre depois, né, que comecei a trabalhar com escritório, eu sempre... No começo eu não tinha esse sonho, né? Mas quando você
tá ali vivenciando e você acaba gostando, você começa a sonhar com aquilo. E aí eu sempre sonhava, eu queria ter antes, né, um escritório muito grande, né, porque antes não tinha esse trabalho home office, né, então a gente sonhava com estrutura assim, né. Uma coisa que Enorme, paulista não sonha. Um monte de colaborador, né? Um monte de colaboradores, né, aquelas que eu vinha muito aqui para São Paulo, visitar escritórios, né, pelo Sescap, que eles sempre vinham para umas missões, aí a gente visitava aqueles escritórios ali na Paulista. Topíssimo. Então, eu sonhava com aquilo. E aí, o meu pai, ele tem 2 escritórios, então, meio que ele se acomodou. Do jeito que tá aqui tá legal, tô conseguindo tirar o meu aqui pro labore legal também, tá tudo certo, não quero mais arriscar nada não. E eu e a minha irmã, a gente queria fazer uma reforma, porque a gente tinha onde era o escritório, dava para fazer uma estrutura muito boa, porque era onde era a nossa casa, e era muito grande. Na época lá em Fortaleza, o pessoal estava muito tendo um escritório de contabilidade e abrindo, tipo, cursinho dentro do escritório, que era, tipo, curso de ICMS, curso de PIS e COFINS. E aí eu e a minha irmã, a gente queria colocar, porque a nossa ideia era o quê? A gente chama um palestrante, mas era assim, para treinar a equipe e chamar mais gente, que a gente poderia, tipo, com as inscrições das pessoas, pagar o palestrante, entendeu? E aí deixava a nossa equipe qualificada e o escritório até poderia ser um outro negócio, né? Que hoje em dia, todas as empresas é educação, né? Hoje a gente está vendo isso, né? Que o futuro das empresas é pela educação. E aí ele não queria fazer nada, não queria investir em mais nada, queria deixar o escritório ali com os móveis antigos. Enfim, para ele era tudo gasto. Aí eu sei, nossa, as ideias não estão batendo, já não quer mudar nada. Então vamos seguir cada um, né, na sua vida. Hoje a gente tem um relacionamento muito bom. Eu ajudo, por bastante tempo eu ainda continuei ajudando, mas por enquanto estou bem, né? Mas eu sinto falta, né? Porque querendo ou não, ele era o meu mentor, né? Ele, por mais que as ideias não batessem, algumas coisas, mas a experiência dele conta muito também, né? Sim. Era tipo um complemento, mas ele já estava naquela de querer largar as botas, deixar lá, mas não largava. Porque o negócio dele é ir todo dia lá no escritório, mesmo que ele não faça nada. Parece meu pai. Ele vai 5h30 da manhã e tá no escritório. Não, o negócio dele é, eu tenho que ir pro escritório, aí chega lá, fica lá no Facebook, no YouTube. Não, e se você liga, 5h30 da manhã tá lá, e se você liga, agora ele mudou um pouco, mas se você falasse com ele no WhatsApp, 00:30, ele estava trabalhando. Então a gente falava, o que vai acontecer com essa saúde desse jeito, né? Exatamente. Ele fica resistente, mas depois que eu faço com a contabilidade da incubadora, por exemplo, ele falou, você já pagou? Você precisa de ajuda? Então, ele não quer, mas depois que eu entro, ele fala, você precisa de ajuda? Já que você tomou a iniciativa, eu te ajudo se for preciso, né? Mas depois eles ficam orgulhosos, porque eles verem que a gente está buscando, olha, tá vendo? Meio que eles vê que o que ele quis te ensinar, você tá levando a sério e tá indo buscando, você tá né? Motivada, né, a ficar na área que ele passou para você. Crescer, né? Então, isso para ele também é muito gratificante, só que eu acho que tem a questão mesmo da resistência, né? De não aceitar muitas coisas, mas eles ficam orgulhosos. Hoje em dia, meu pai aprendeu a lidar com isso, então, às vezes ele fala, tem 5 minutinhos? Eu falei, tenho. Então, bora conversar. Cada um pega um caderninho e começa, temos que fazer isso, até tal data, até tal coisa. Então, convenci ele a gente tentar comprar a sala para poder fazer uma reforma legal e tudo mais. Bom. Então, ele está começando a lidar melhor e está entendendo o benefício disso. E eu acho que até a pandemia, não sei se vocês concordam, ajudou muito. Muito. Sabe, porque o meu pai, eu não sei se foi a minha saída, porque a minha irmã saiu primeiro, né? Eu não sei se foi a minha saída, que ele tentou ficar mais ligado no escritório, mas com quando teve a pandemia, né? Todo mundo foi fazer live, né? E quando eu menos espero, quem tá lá em todas as lives? O meu pai, assistindo conteúdo. Aí eu, nossa, que mudança, né? Aí assim, eu não sei se foi com a minha saída, ele quis, né, se inteirar mais das novidades,
Viu o que você tá fazendo, né? Ó, deixa eu ver o que a Clívia tá fazendo, Não, ele fica né? vendo, assistindo tudo. Aí, de vez em quando, eu do nada, nem tô sabendo de uma mudança, ele pega e me manda. Olha aí, saiu isso aí, vamos tirar dúvida. Queria ver com você se você tá sabendo de alguma coisa. Então, assim, ele tá procurando, só que é da maneira dele, assim, já um pouquinho menos acelerado, né? Mas ele tá buscando. E eu acho que a pandemia ajudou um pouco, porque ele vê todo mundo nesse movimento. Eu vi que ele estava indo para o CRC, indo para palestra, assistindo curso, e eu fiquei assim impressionada. Gente, é impressionante como a história se repete exatamente igual. É um processo, porque meu irmão, a minha mãe formou também em ciências contábeis, mas ela acabou optando por trabalhar com pedagogia, ela foi dar aula de matemática. E o meu irmão e a minha irmã também trabalharam com meu pai. Eles não queriam ficar na área, mas numa necessidade, vou trabalhar ali com meu pai por um tempo. E também não ficaram. E aí eu fui a que fiquei. E aí, né, eles acabam começando a aceitar, porque, nossa, se ninguém ficou, né? Ela ficou, deixa eu tentar aceitar um pouquinho aqui, né, para mudar. Mas foi exatamente a mesma história. Todo mundo tentou e todo mundo falou, não dá, é muito diferente e tal. E eu fiquei. Então, aí começa também já a aceitar um pouco. E quando você mostra, né, por exemplo, a gente lançava os extratos de um cliente que tem muitos extratos, muitas contas. Cada conta tem mais de 10 extratos. E aí eu falei, olha, mas dá para... Agora tem um jeito novo que você puxa em OFX, OFC, e ele já puxa no sistema, você não tem que ficar lançando tudo. Não vai incomodar o cliente com isso. Não vai incomodar ele não gosta, não sei o quê. Aí eu, tá bom, mandei o e-mail. Aí a resposta do cliente, Ju, tudo que for para otimizar seu processo, tornar ele mais rápido e mais assertivo, você me fala que eu faço. E começou a mandar tudo em OFC. Aí ele ficou, né, aquela, nossa, não acredito, mas ele não é assim. Isso que eu falei, você não sabe, né? Se é para ficar melhor para ele, né? Ele vai gostar também. Que também facilita a vida do cliente. Porque é só mandar esse arquivo e pronto. Antes ele tinha que classificar. Exato, ficar explicando e tal. E aí ele viu, aí uma vez acho que meu irmão perguntou para ele, né? Como que tá fazendo aquilo lá? Ele, agora tem um jeito novo que a Juliana aprendeu. Aí eu falei, tá. É legal, né? Quando a gente vê que a gente conseguiu mudar a cabeça deles, exatamente. Né? Não, isso do extrato eu tive que convencer o cliente. Que meu pai falava, cliente não vai fazer não. Porque é muito difícil, eu falei, em vez de PDF, escolhe FX. É, só da limonada. Obrigada. Então eu falava pro cliente, em vez de te entregar dia 15 o balancete, eu te entrego dia 2. E aí? Aí ele falava, é mesmo? Eu falei, me manda dia 1. Então ele mandava dia 1 eu entregava. Ele, gostei. Aí ele começava a mandar e eu ia para os outros clientes, aí começava, então e aí hoje você em dia... tem que ver os clientes, porque muitos clientes, às vezes a gente não faz certas coisas, eles não fazem, na verdade, porque ninguém instrui, entendeu? Isso. Porque tem clientes que querem fazer o certo. Exatamente. E se for, para melhorar a minha contabilidade, for para tudo, eles estão dispostos a fazer, não tem essa. Tinha cliente que mandava no papel ainda. Aí eu falava, não... papel não aceito, não. Inclusive, tinha uma padaria e mandava num saco de pão. Meu Deus. Nossa. Aquilo ali eu olhava e falava... É igual o açougue lá, né? Então, isso aqui eu me nego a fazer. Não, mas tem que fazer. Eu falei, não faço não. Aí a gente vai instruindo, bota uma planilha para eles, aí depois apresenta um sisteminha como Conta Azul, o Nibo, que é barato, é simples de usar e até melhor. Porque ficar com papel, tem que separar papel, grampear, carimbar, não. Então isso tudo é conversa. Saber conversar. Na verdade, é saber mostrar os benefícios. Isso. Né? Porque ninguém faz nada com o pensamento de que dá mais trabalho. Né? A gente só muda alguma coisa quando a gente vê que vai ter algum benefício pra gente. Né? Exatamente. Muito bom o papo aqui. Eu queria saber de vocês, por que vocês procuraram a contabilidade do futuro, né? Quais são as ideias de vocês para o futuro? Justamente a automatização de processos. Como eu fico muito presa no operacional e eu quero ter tempo para aprender todo o resto, né? Porque eu também fico nessa, não quero contratar antes de eu conhecer tudo. Né? Se um dia eu tiver que contratar, mas que eu conheço primeiro e depois eu contrato. E aí falei, mas eu preciso começar a automatizar para sair do operacional e pegar esse feeling. Mas
eu conheci a incubadora quando eu comecei, acho que logo no começo, 3 ou 4 anos atrás. E aí... Bem no início da Bem no incubadora. início, exatamente. Era pequeno. Quando eu fui ver agora, falei, nossa, já está enorme, já tem um monte de gente. E aí eu já fiquei com isso na cabeça, mas fui deixando por quê? Por causa do operacional, o tradicional, toma muito tempo e você vai só deixando, né? Sim. Aí eu falei, não, chega. Agora eu preciso, quero tempo, quero mais clientes, então vou dar o primeiro passo. Meu filho agora está na escolinha meio período, estou mais tranquila, vou dar o primeiro passo. Aí eu procurei e falei, preciso de alguém que conhece tudo, sabe me indicar processo, precificação, que tenha tudo. Aí eu falei, eu vou dar o primeiro passo, procurei a incubadora. Legal. Legal. E você pensa na vertente de aplicar marketing comercial, que isso foi uma luta também dentro do meu escritório. Tudo, Eu preciso do pacote completo. Legal. Muito bom. Então, no meu caso, foi mais específico. Porque eu tinha abri minha empresa, eu falei, bom, não sei vender, não sei fazer marketing, não sei fazer quase nada. Sei fazer a parte operacional, porque até então só tinha investido em curso voltado para contabilidade. Então, era curso de lucro real, Sim. aduaneiro, essas coisas. Então, eu falei, não, tem que começar a investir em gestão. Aí eu vi o Fabiano uma vez falando, método COPS, essas coisas. Eu falava, o que é isso aqui? Exatamente. Robocop. O que é isso? O que é esse Robocop? Aí eu vi, contabilidade do futuro, ele fazendo mentorias e tal, cliquei lá. Falei, quando eu entendi, era mentoria, na hora, eu liguei. Aí o cara, não, vamos marcar reunião. Eu falei, não, eu quero contratar. Não, mas a reunião, eu falei, não, eu quero contratar. Aí ele, tá, me manda os valores que eu já contrato. Aí ele mandou os valores, contratei, já fiquei Legal. sabendo como é que funcionava, agendei. Inclusive, foi muito bom para mim que eu conheci o Fabrício. Sim. Que é meu parceiro de empresa, praticamente, lucro real. Com o pé em Maceió. Com o pé em Maceió e a gente conversa muito, então novidades em breve, quem sabe. Então já dando spoiler aí. Foi muito bom essa relação de network. E o aprendizado é muito grande. Porque eu entendo de contabilidade fiscal. Sim. A gestão tem que buscar quem entende. Então, o próprio Douglas do Mini MBA, ele é genial nessa parte. Então, o curso era para ser 1 hora por semana, vai 2 horas e meia ele falando, e você fica lá, tipo, poxa, já vai acabar? O tempo nem passa, né? O tempo nem passa, porque é tanta coisa que você fica impressionado, é tanto método, é tanta que você nunca viu na vida, ou se viu, não sabia usar. Legal. E aí, o mais interessante, né, que acho que a maioria, né, dos contadores, a dor é essa. A gente sabe muito do operacional. No caso dela, ela ainda está aprendendo, mas já sabe muito do operacional, mas você não sabe vender, você não sabe... Fica preso no operacional. Aí fica preso. Você não sabe como crescer, né? Porque a gente vem de sucessão e aí os nossos pais, praticamente, eles já se aposentaram, entre aspas, né? Então, ali para eles tá muito cômodo. E aí a gente, nossa, como é que eu vou? Qual é a técnica aqui para vender, né? Porque não é só bater na porta, né? Que antigamente vinha muita indicação, ainda boca vem, a boca, né? boca a boca. A cultura Ainda mudou. vem, né? Muitos dos meus clientes foi por indicação, mas a gente vive num mundo que só isso já não basta, né? Uma coisa que funcionava muito pro meu pai, que meu pai sempre foi assim, né? Como ele trabalhava só ele e minha mãe, ele não queria colaborador, eu não lembro se era 30 ou 50 clientes, ele ficava. Quando eu tiver 30 clientes, eu paro, não procuro cliente, recuso o cliente, ele recusava cliente. Nossa. Isso aí é uma facada no meu peito, mas... Sim. E quando eu perder cliente, eu vou pra rua buscar cliente para completar aqueles 30... Era 30, eu acho. 30... Não, acho que era 50. 30, 50 clientes. E aí o método dele era pegar a pastinha com os cartãozinhos dele. Aí, por exemplo, ele conseguiu cliente assim... Vou lá na Galeria Pajé. Ia lá na Galeria Pajé, 12 andares, 50 mil box. Ele ia trazer cliente, né? Então, é um método que não funciona mais hoje. Eu tenho minhas dúvidas, talvez, né? Mas eu acredito que não funcione. Ele já teve cliente chinês que sumiu, né? Então, tipo, do nada desapareceu. Não, assim, não funciona muito porque meio que não dá muita credibilidade, né? A pessoa ir... Não fazia contrato. Ir lá na sua porta. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia o pessoal
cria, por exemplo, né? Muita gente está na rede social. Aí você tá ali dando altas dicas. Querendo ou não, você está criando ali uma autoridade. As pessoas já, não sei se você faz rede social, mas a pessoa já fica te ouvindo, vendo, nossa, aquele... Assim, muitos clientes também, né? Amigos meus que nem sabiam que eu era contador, falei alguma coisa, alguma novidade, algum parcelamento, só postei aí. Nossa, Clívia, você é contadora, eu tô precisando de uma contabilidade, não sei o quê. E aí você já vai criando assim, né? As pessoas vão te vendo, porque também contabilidade tem muita confiança, né? Tem alguns clientes que realmente eles só te contratam se tiver alguma referência sua, alguma indicação, pergunta quem são seus clientes, vão lá fazer pesquisas. Mas tem outros que não. Eles verem que você é bom, já contrata de primeira. Então, no meu caso, eu criei um Instagram, contratei uma equipe de marketing. Inclusive, elas estavam começando também a fazer, então, aquele negócio. Eu estou começando, eles também, então vamos junto. Sim. Aí tinha que fazer Reels, fazer Story, e eu não gosto, eu sou low profile. Aí eu tinha tal dia para fazer, aí eu ficava enrolando elas ligavam, faz. Eu ia lá, fazia, ficou muito bom, aí eu postava e eu falava, nossa, não quero isso. Mas é muito complicado para mim essa questão. E eu consegui convencer meu pai a fazer sessão de fotos. Sério? Ele chegou todo empolgado, botou um paletó e tudo mais. Então, hoje eu estou muito feliz e realizado com o que eu estou no meu pai. E eu falo para ele, meu sonho é te aposentar. Mas não para você parar de trabalhar. Em cima, tipo, quarta-feira ele chegar, eu tô indo para casa de praia. Mas ele gosta desse negócio de filmar e tirar foto? Não, só quando ele tá no negócio de família, negócio de trabalho, ele sempre fala, pra que ter Instagram? Pra quê? Pra quê? Facebook não sei lá o quê, não precisa. Então ele começou a entender e ele tá começando a fazer assim, é meu sonho, ele vai lá e abraça. Ele não quer nem saber mais. Ele, é você que tá fazendo porque eu fiz tanto por ele, ele conseguiu perceber que eu tive várias oportunidades, até de vir trabalhar em São Paulo, que ele olhava pra mim e falava, pode ir, vá, eu não te prendo. Eu falava, não. A minha meta de vida é aqui, resolver aqui e fazer ele descansar. Sim. Porque você vê seu pai, primeira férias que ele tira com 60 e poucos anos. Nossa. Meu pai tirou pouquíssimas férias na vida dele. O meu pai agora que tá, assim, né, aproveitando mais. Ele sempre tá viajando, mas eu sempre falava, pai, vai viajar, sai daqui, porque a pessoa, querendo ou não, a gente vem do interior do Ceará. Meu pai, a família era roça mesmo. E aí ele conseguir construir, vamos dizer assim, né, um patrimônio e tudo. Tem uma hora que a pessoa precisa aproveitar um pouco a vida. Sim, não é só trabalhar. Então eu dizia, vai viajar, vai. Aí hoje em dia não. Ele viaja até demais, graças a Deus. Por isso mas que agora tá certo, é a hora entendeu? De você conversar com ele. Tá certo ele viajar porque ele tem que aproveitar. Ele sempre trabalhou muito mesmo. Sim. A gente já tem mais a consciência de tentar mesclar, né? Viagens, descanso. Nômade digital, né? Digital, né? Eu já não consigo, meu pai fica. Vai descansar? Sei lá o quê. Final de semana eu tô trabalhando, ele abre a porta do quarto. Não. Por que tá trabalhando? Fala, não, é só uma coisinha rapidinha. Eu conheço essa história aí. Só que eu chego em casa e tô sem nada pra fazer, eu falo, vou estudar, vou trabalhar, fazer alguma coisa. Porque hoje eu posso. Hoje eu tô nessa idade, tô nesse pique pra fazer isso. Sim. E tem que aproveitar enquanto tá jovem, tá com H. Que foi assim que seu pai, né, começou, né? Tava com toda energia, né? E foi o que lá ele e fala fez. hoje, ó. Muita coisa que você tá fazendo hoje, eu não faço porque eu não posso arriscar. Eu não tenho um pique pra isso. Então eu deixo pra você. Eu falei, eu estudo que eu puder arriscar aqui, eu arrisco. Sim. Então tem coisa que eu sei, por exemplo, software. Já quebrei a cara com muito software. Todo mundo, eu acho. Né? Eu contratava, eu pagava implantação, pagava tudo. Olhava, não funciona. Eu falei, vai valer a pena, aprendizado. Então, eu fui sempre falando, errou, levanta. Perder cliente, ir para reunião, o cliente não conseguir captar o cliente. Mas é aprendizado, eu ainda estou na época, eu não estou necessitado de clientes. Sim. Então, o processo está sendo maravilhoso. E o meu pai agora me apoiando, então... Com certeza. E você já
prospectou? Já foi para reunião de prospecção? Já tive cliente, amigo meu também, a hora que você falou do seu, eu fiquei lembrando. E aí a gente combinou da seguinte forma, quando eram os meus amigos, né? Falava, pai, você vai comigo, porque tem muita dúvida que eles vão ter que você vai saber responder de bate-pronto e eu vou ficar pensando. Mas, assim, quando chegar na hora da precificação, você deixa comigo, tá? Aí eu já tinha feito um curso e tal, entendido mais ou menos. E ele, até hoje, ainda tem a precificação antiga, né? Que incomoda bastante. Então, eu falava, mas na hora de dar o preço, você deixa que eu falo. Eu negocio, tá? Ele tá bom. Mas eu via que na hora que eu estava negociando, ele estava ali, incomodado, se coçando para falar o dele. Eu, não, esse aí é muito antigo. Eu sei o que essa pessoa vai me exigir, porque é meu amigo, eu sei quanto ele é exigente. Então, ficava combinado assim, ó, você vai tirar todas as dúvidas. Na hora da precificação, você deixa que eu negocio, tá bom? E deu super certo também, Que coisa boa. Você estava lá no Papo de Quê, Fabiano? Você ouviu eu falando da precificação do meu pai? Ouvi. Não, e a minha é interessante porque tem coisa que meu pai ia fechar negócio de coisa que eu iria fazer. Só que como é que funcionava? Ele chegava lá, fechava com o preço dele, chegava para mim e falava 60-40. Falei, oxi. Ele 60-40. Porque eu que indiquei. Falei, mas eu vou fazer. Ele, não importa. Eu indiquei. Falava, tá certo. Agora que eu comecei a precificar, aí ele fica, você é muito mercenário. Exato. Aí eu falei, eu já tenho que dividir com você, já tenho que pagar um imposto aqui, então eu tenho que pegar um pouquinho a mais. Ele, não, é muito mercenário, não vai aceitar. Aí eu passo, cara, beleza. Eu falei, tá vendo? Uma das coisas que quando eu entrei lá também no escritório eu mudei foi a cobrança do serviço extra, né? Que faziam milhões de serviços extras para o cliente e não cobrava nada. Aí eu falei, não, a gente vai fazer um teste aqui e a gente vai começar a cobrar. Aí a minha mãe já veio, não, que vai sair todos os clientes, vão sair, que não sei, aquele drama, né? E aí, acho que na época tinha 60 clientes. 60 clientes na época. E aí eu falei, não, vamos testar, né? Se não der certo, né, a gente pede desculpa pro cliente e não cobra. E eles foram aceitando numa boa. Eu acho que saiu um cliente por conta disso, mas ficaram 59 pagando serviço extra. E querendo ou não, eu já até mostrei eu já tive épocas melhores de serviço extra. Hoje acho que a tecnologia está ajudando a ter menos serviço extra, né? Mas a gente já chegou a ter um faturamento de 8, 9 mil reais de serviço extra. Sem contar a legalização. Sem contar a abertura, alteração. Só recálculo, CND, levantamento de débitos, parcelamento. É o serviço extra e o retrabalho também tem que ser cobrado, né? Esqueci de pagar, emitir de novo. Isso tem que exigir. E não vai te gerar tanto a mais, porque o cliente vai aprender a pagar na data. Exatamente. Então, né, não vai te dar tanto lucro a mais. Mas e ele só vai pedir quando tempo, realmente ele for pagar. E quando for necessário, né? Eu comecei a fazer. Então, tinha cliente lá que tinha 4, 5 SCF, CD atrasado. Quem tinha que correr atrás? Eu. Sim. Tinha contabilidade feita? Não. Então, eu tinha que fazer 5 anos atrás. Aí, meu pai não cobrava e falava, ei, amigão, cada um é tanto. Exatamente, ele, tem que ser. Não. Cada se um o cliente ficar vários anos sem contabilidade, aí vai vir contratar um mês e vai ter tudo. Cômodo, né? E a gente cobra lá também taxa de urgência, né? Se o cara não tá mandando as informações mensalmente e tal, aí depois o banco pede, né? Só o banco para nos ajudar. E falo, preciso do balanço. Tá, mas você não me passou as informações dos últimos 12 meses. Aí ele vai lá em 2 horas e manda tudo. Zip lá, gigante. Zip. Aí não é assim também, né? Então a taxa de urgência. Para a gente fazer em uma semana, 1 ano, né? Eu tenho que pagar hora extra para os colaboradores, né? A gente vai ter que se movimentar, vai ter que se dedicar quase que 100% a você. Então é X, né? Exatamente. Não, mas eu já pago mensalmente. Você paga mensalmente, mas você não estava entregando os documentos, né? Você paga mensal por essa entrega. Se você quer algo a mais, algo a mais que você vai pagar. Aí a gente cobra também a taxa da urgência. E agora a gente cobra tudo lá, né? Sim. Aí não é nem questão de você ser mercenário, é questão de valorizar o seu próprio trabalho. Exatamente. E educar o cara. Porque lá a gente tem muito. Quero a CND. O débito. Principalmente, banco, principalmente. Pede um mês, aí depois no outro mês pede a mesma coisa.
Então, teve vezes que o banco pedia, eu já tinha enviado. Aí eu Sim. encaminhava o e-mail e botava só a interrogação no e-mail. Aí a mulher, você já tinha mandado, né? Então a gente, pronto, essa taxa de urgência para mim já vou anotar. Essa Pra taxa usar. é Tem importante. que usar. Porque tem muita coisa lá que a gente nem cobra. Sim. Então, Não, taxa de urgência a gente cobra. O recálculo, né? Só um minutinho. Quando eu falei que eu ia implantar isso para os meus pais, né? Aí eu consegui convencer eles. O segundo passo era convencer os colaboradores. Porque é o operacional que faz as guias, né? Então, se o operacional não falar que vai ser cobrado, né? Depois vai dar BO quando a gente mandar cobrar, o honorário, vai falar, o que é isso? Mas ninguém me avisou, então o operacional tem que avisar que vai ser cobrado. E aí eu fiz uma reunião com os colaboradores e falei, olha, a partir de agora a gente vai cobrar a segunda via de FGTS, GPS, DAS, se for de outra tributação, ICMS, ISS, enfim, né? Todas as guias. Ixi, não vai dar certo não sei o quê. Mas aí vocês ficam com 15%, né? Porque vocês vão estar na linha de frente e vão estar vendendo. Vai dar certo. Vai sim. Parabéns. Não dava certo até eles não saberem que estavam ganhando. Então, meio que virou também uma produçãozinha deles. A gente tinha cliente que no mesmo mês pedia 5 vezes o DAS. Não consegui pagar. Aí pedi... mas é só para emitir o DAS. Não é só para emitir o DAS. O operacional para de fazer o que está fazendo para mandar para eles. Tudo mais. E teve uma melhoria também para o cliente. Por quê? Eu tinha muita reclamação que... o funcionário não está me mandando a segunda via. Eu pedi ontem. E se eles não mandar até hoje, eu pago mais juros a cada dia. Né? Então tinha essa reclamação do cliente. E o operacional, né, ficava, putz, que saco. Toda vez a mesma coisa, né? O cara ficar pedindo aqui. Eu não vou mandar hoje, não. Vou mandar amanhã, né? Quando eles ganham, todo mundo ganha, né? Aí, não, vou mandar agora, na hora. Entendeu? Então o cliente pediu, tá aqui a segunda via do DAS. Então, como eles ganham, eles também querem a porcentagem deles, eles querem fazer um bom serviço. Sim. Né? Então, isso de não cobrar algumas coisas, eu ficava olhando e falava, não tem como ganhar mais. Vai ser isso sempre. Sim. Então, eu ia buscando coisa nova. Então, hoje a gente está fazendo compliance, está fazendo planejamento tributário, recuperação de crédito tributário. Então, a gente está... Recuperação dá dinheiro, viu? Oxe, muito. Porque qual é o problema? O Brasil é complexo. Sim. E os contadores não tem como fazer 60 empresas, analisar tudo. Sim. Então, isso foi uma forma que meu pai fez advocacia, fez direito, mas não terminou. Só que ele gosta muito do tributário. Então, foi uma forma de dar uma sensação de tipo, não, estou fazendo algo que vai me realizar. Então, a gente está fazendo essa parte, tem parceiro advogado e vai correndo atrás. Porque tudo que puder trazer para cá, para poder subir um pouquinho, é o que eu falo. Tudo que entra, a gente bota de volta. Sim. Então, agora a gente nem racha mais 50-50. Ele fala, fica aí e gaste com o que precisa fazer. Sim. Então, a gente se alinhou nesse ponto para crescer junto. Sim. E a gente, né, fora todos esses serviços extras, a gente tem também um poder muito grande de ser intermediador de fornecedores do administrativo. Então, por exemplo, estou precisando de uma ferramenta financeira. Está aqui. A gente ganha também uma porcentagem ali. Né? Se eu não me engano, a OMI dá 10%. Se não der, chora lá para a OMI que vai dar. Mas acho que a OMI dá 10% para o contador, né? Recorrente. Então, se o cara ficar 10 anos com a ferramenta, você está 10 anos recebendo 10%. É como se fosse um aluguel. Né? E, enfim, tem vários. Tem certificado digital, um monte de coisa. Tem várias coisas. E também essa questão do recálculo, do retrabalho, também é importante, né, a gente implementar isso, porque assim, quando você é pequeno, você consegue fazer ali, né? Mas quando você vai crescendo, que aí vai acumulando um monte de coisa. Aí se você não tiver aquela rendinha extra, também você fica sobrecarregado com muito trabalho. Eu sempre, vou fazer tudo aqui, sempre vou dar algo a mais pro meu cliente. Só que chega um certo ponto que você não consegue oferecer mais. Porque você vai crescendo e aí tem que colocar pessoas e aí pessoas gera custos. Exatamente. E atropelar outra, trazer... É o que eu aprendi uma vez, contratar talento e demitir rápido. Sim. O que é que acontecia lá no escritório? Traz gente.
Só que não tinha tempo para poder ensinar, então ficava na mão das pessoas do setor que estavam viciadas com alguma coisa e acabava gerando problema. Assim. E lá no escritório é muito assim, tipo, a chefe do setor pessoal era minha babá. Então ela ia ficar sem emprego, meu pai, vem para cá, eu ensino. Aí veio outra menina, tem como trazer minha irmã? Tem, traz. Então foi basicamente assim, o escritório foi se moldando. Sim. Então tem 2 pessoas que são formadas lá. Então, porque meu pai sente prazer em ensinar. Só que chegou uma hora que ele não tinha mais tempo. Não tem mais como. Tô com 2 funcionárias e aí eu não tenho como... Eu falei, nossa, vai ser muito complicado eu parar aqui. Como é que eu vou ensinar 2 pessoas? A Clívia tá nesse turbilhão aí. Porque fora eu tenho as coisas, né? Tenho que fazer minhas coisas, tenho que fazer a coisa da escola. E aí como é que eu vou parar aqui, ter tempo de ensinar 2 pessoas? Porque querendo ou não, por mais que a pessoa já tenha uma experiência, você tem que mostrar como é que funciona o escritório, onde é que ela vai pegar as informações do cliente, quem são os clientes. Então, é um tempo aí que você tem que se dedicar a ensinar. E a gente tem que se monitorar também, porque a curto prazo é muito mais fácil a gente... Não, deixa que eu faço aqui, depois eu ensino. E esse depois nunca ensina. E a gente vai se sobrecarregando, né? E, óbvio, o colaborador vê que ele não precisa fazer, tranquilo, deixa lá. A Clívia sabe fazer, fulano de tal sabe fazer, deixa fazendo, né? Então, menos para mim, né? Só que aí vai sobrecarregando quem precisa distribuir as atividades. Então, também é uma questão de monitoramento. Igual ontem a gente estava conversando sobre um processo da escola de inglês. E aí, Clívia, não, vocês têm que passar para mim e aí eu passo para vocês. Tá, Clívia, você não tem tempo nem para dormir mais. A gente vai passar mais uma coisa para você. Aí ela parou, pensou. Então não sei como que vai ser, não. Porque é fácil falar, passa para mim. Não, justamente, o que eu faço chegou um cliente novo, eu passo 1, 2 meses fazendo, entendi como é que funciona o cliente, aí eu vou ver as dores para criar oportunidades e tudo mais. Depois que eu vi, aí eu passo para outra pessoa. Aí eu falo, funciona assim, 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 e eu quero assim. Perfeito. E o bom que lá, os colaboradores que tem lá, são meus amigos de muito tempo, e eu falei para eles, vamos crescer juntos. Faça a parte de vocês, que a gente cresce junto. Então, eles buscam muito. Legal. Então, eles chegam, falam, tem uma tecnologia nova, eles aprendem a usar, e já fica esperta, e já passa para os outros. Aí já tem a relação boa com o cliente, já cria oportunidades, sabe analisar. Então, é isso que eu valorizo. Eu não quero uma pessoa que só digite. Porque isso qualquer um faz. Sim, com certeza. Sim. Eu quero poder inspirar a pessoa a digitar, analisar, a crescer. Porque se ela falar assim, quero sair para abrir escritório, vá. Quer ajuda? Quer cliente? Vou fazer o máximo. Sim. Que a gente fazer só pra gente não adianta. Com certeza. E... É isso, já estamos chegando perto do fim, né? Já, gente. A conversa no podcast é muito rápida, né? É bom Sim, demais, sim, né? É verdade. Muito bom. Gostaram da Nem experiência? imaginava, muito legal. Eu só assistia, passava 4 horas e nem sentia. É mais ou menos a mesma coisa. A gente nem consegue sentir mesmo. Vai conversando, aí vai se identificando com as histórias. Sim. Não, ainda mais aqui com os 4 sessão. É exatamente a bateu a mesma história. história. Bateu a história e vai que vai, né? Muito bom. Vai conversando sobre as dores, vai passando aí para os internautas como é ser sucessão. E vai ouvindo a experiência e falando, nossa, isso aí eu posso aplicar lá, né? Exatamente. Eu vejo muito no curso do Douglas do Mini MBA, a maioria lá é sucessão. Então, Muita ele gente, também né? foi sucessão, o Douglas. Então ele começou a contar a história, o chat começou a apitar. Eu também. Eu falei, não tô sozinho. Não, Tô sozinho. Realmente você vê que muita gente passa por isso. Sim. É porque eu acredito que quando a gente está ali no colegial para escolher uma profissão, a gente não escolhe contabilidade, né? Não. Acho que nunca ninguém disse assim, Acho eu que vou nunca, fazer. putz, eu quero ser contador. Não. Né? Então, só que aí vem a sucessão dos nossos pais, né? Eles contadores, a gente vê que a gente pode fazer uma gestão de empresa ali, pode ser interessante, pode ser legal, né? Aí a gente acaba indo para contabilidade, não que a gente sonhe em ser contador, né? Então a gente tem muitas empresas de contabilidade de sucessão no mercado, né?
Tem uma coisa interessante, né, que eu vi o outro dia, é que a graduação de contabilidade, cada vez menos adeptos, né? As pessoas não sonham mais em ser contadores. A gente está em uma nova era também do digital, muitos cursos surgindo aí, né, da parte de TI, igual você tentou, né, a parte de TI. Eu também fiz técnico de informática no colegial. Então, cada vez mais as pessoas vão deixando de querer entender a contabilidade, né? E eu acredito que no futuro vão ter muito mais sucessão do que hoje. Hoje a gente virou contador por conta dos nossos pais e muitos na próxima geração vão virar contadores, ou acho que a grande maioria dos contadores que forem para o mercado vai ser por sucessão, porque ninguém fala assim, quero ser contador quando eu chegar. Não, e fora que a gente acaba se inspirando muito, né, no nosso pai. Aí a gente, porque, por exemplo, eu não queria de forma alguma, mas aí quando meu pai obriga você a ir para o escritório, aí você começa a entender, ver como é que funciona, começa a se interessar. E aí sempre os pais são a referência do filho, né? Então, assim, por mais que aquele monte de papel, eu dizia que jamais, que meu pai era muito estressado, eu falava assim... O pessoal perguntava, o que é que você vai ser quando crescer? Vai ser contadora também? Aí eu, Deus me livre de ser contadora. Meu pai é muito estressado, só vive com um monte de papel, porque na época ele ia pra junta comercial. Ixi. Era com um monte de Aquele pasta monte de papel. Pois é. embaixo. Eu jamais. Mas quando a gente se integra, né? A gente começa a gostar. E aí também, eu acho, né, por uma inspiração também, ver o seu pai, né, que é a sua referência, né, você sente orgulho, olha até onde ele chegou, e aí você começa a aí também entrar na profissão. Sim. E na geração, né, dos nossos pais, contabilidade era somente contabilidade. Hoje as contabilidades estão virando empresas. Sim. Então, por exemplo, eu fiz publicidade e propaganda, né? Faculdade primeiro de publicidade e propaganda, depois contabilidade. Eu resisti até onde deu. Né? Fiz técnico de informática, né? Tentei fugir até onde deu. E aí, hoje eu vejo que eu posso aplicar a publicidade e propaganda dentro do escritório de contabilidade. Antigamente, quando eu estava fazendo a graduação, não via alternativa nenhuma de aplicar o marketing dentro de um escritório de contabilidade. Então, também como as empresas de contabilidade vão crescendo, né, vão virando negócios bem estruturados, quem faz publicidade e propaganda, quem faz outros tipos de graduação, conseguem colocar alguma coisa ali no escritório de contabilidade. Não, e fora que nem ele está fazendo no escritório dele, né? A gente tem a oportunidade de fazer diversos produtos, né? Então, a gente não vende só hoje em dia a contabilidade, né? O BPO aí está em alta. Não sei se você já aplica no seu escritório, mas... Eu tentei, mas... ainda não funcionou, né? Enfim. BPO financeiro, enfim, vendo soluções, né? Porque eu sou nichada. Eu nem te perguntei, né? Se vocês são nichados ou não. Mas eu sempre fico pensando assim, nossa, eu tô nichado aqui, meu público é cartórios, o que é que eu poderia ter aqui dentro, né, que iria agregar para o meu cliente, né? Porque muitas vezes o cliente não enxerga muito valor na contabilidade, né? Aqueles principalmente que vêm só pelo preço, né? Eles não enxergam muito valor, só vai me mandar uma guia, o contador ali fulano cobra X, se essa aqui está me cobrando o dobro, eu vou para o que cobra mais barato, né? Então, e se a gente não fizer só isso, né? Porque assim, quando o cliente entra, a gente tem o trabalho de educação, que você, né, comentou, você vai ver no perfil do cliente, mas muitas vezes ele pode ser atraído por outro tipo de serviço que o seu escritório integra, e ele enxerga muito mais valor, porque para ele sente muito mais dor naquele outro serviço do que na contabilidade, enfim, porque ele acha que todo mundo faz a mesma coisa. Pois é, tanto que quando o cliente vai entrar com a gente, eu faço um diagnóstico só de saber que é o cliente. Então, a hotelaria, ele é o quê? Simples? Não, vamos fazer um planejamento, passar por lucro real, tem o Sudene, tem isso, tem aquilo. E aí, como é que tá os produtos dele? Vamos fazer uma recuperação de piso que eu fiz monofásico? Então, com a oportunidade que tem o mercado,
eu vou trazendo tudo. Então, tudo que aparece de novidade, isso aqui. Tanto que em Maceió, eu fui o primeiro a trazer BPO financeiro. Sim, né? Aí eu trouxe, só que eu não tinha capital, eu não tinha pessoas. Tanto que a empresa antes era Dom BPO Financeiro. Sim. Aí passou um tempo, depois de 6 meses, aí os escritórios começaram a fazer. Eu falei, agora não dá mais, eu vou ficar quietinho aqui na minha, ficar nisso aqui e depois eu volto para isso. Mas para você que faz lucro real, se você fizesse o BPO financeiro, ia ser... É o pacote Seria- tão completo, né? Porque o BPO financeiro fazendo lucro real, que o Fabrício disse. Tem empresa que ele faz o BPO e faz a contabilidade. Tá tudo na mão dele. Então sai do jeito que ele quer e do jeito certo. Exatamente. E 2 tickets. 2 chiques. Tem isso também. E fora que se você faz o financeiro, assim, para nós contadores, nossa, eu acho que o trabalho vai ser maior do financeiro, porque da contabilidade você vai importar as informações, então já vai vir tudo certinho, porque você que classificou, né? Então é muito bom isso aí. Por isso que eu acredito muito no BPO. Eu queria, assim, o meu escritório já oferece, mas a gente não está ainda 100%, né? Porque é o dia a dia, então você tem que criar a rotina, fazer o processo. Então, assim, a gente está naquele meio que projeto piloto, né? Mas eu acho que quando isso engrenar, der certo, vai ser pra gente maravilhoso. Porque Casamento perfeito. Casamento perfeito. Porque eu acho que isso aí é o futuro. O financeiro é a dor real do cliente. É. Então, você tirar essa responsabilidade dele, tem cliente que fala assim, pra mim é maravilhoso eu ir só lá no fim do dia, dar um clique e autorizar, porque ninguém quer ir procurar onde está o boleto. Sim. E tirar contas, né? Porque recebe a conta, perde ou está perdido no e-mail, então ninguém quer ter esse trabalho. Né? Até nós mesmos, pessoas físicas, a gente acha um saco isso, né? Então, imagina uma empresa com 1 milhão de duplicados para pagar. Ninguém quer ficar perdendo tempo fazendo isso, né? E aí é uma comodidade você ir lá, receber um relatório, fazer só um cheque, é isso mesmo que eu tenho para pagar hoje, e dar lá ao final do dia o seu ok. Que foi uma dor que eu vi meu pai, que eu chegava assim, começo de mês, ele tava com a tela do banco aberta. Eu falava assim, pode falar ali. Não, tô fazendo boleto. Uma planilha aqui, ele ficava fazendo tudo manual. Aí eu falava, oxe, como é que pode isso aqui? Aí eu apresentei o Yogo pra ele. Uhum. Aí ele resistiu. Aí ele falou, nossa, que é uma maravilha. Olha, vai automático. Aí ele manda pra mim, chegou aí? Pague não. Aí eu não paguei, cobrou ele. Cobrou? Isso é uma maravilha, isso sei lá o quê. Então, vai junto, sentindo as dores e poder melhorar tudo. Sim. A melhor coisa é quando a gente vê os nossos pais se empolgando com a tecnologia, né? É muito bom, porque consegui. Gente, estamos chegando ao fim, né? A gente deu uma atrasadinha também aqui para começar. Se você tá até agora aí no vídeo com a gente e não curtiu, por favor, curte aí, né? Porque acredito que você gostou do conteúdo aqui. Se você tiver mais amigos contadores que também passam por um processo de sucessão, indica esse podcast. Indica esse podcast. É o episódio ideal. Que provavelmente vai ser muito valioso para eles, tá bom? E deixa seu comentário aí também. Se você é sucessão, coloca aí no comentário aí que a gente vai se identificar, tá? Chegamos ao fim, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada pelo convite. Gostaram? Muito. Que bom. Querem fazer alguma consideração final? Não. Tudo certinho. Consideração faça contabilidade, pelo menos tente. Tente, fique. É ruim no começo? A faculdade é ruim? Não vou mentir também, que é um mar de rosas. A faculdade. Mas que vale muito a pena. E o mercado está crescendo muito. Sim. A valorização do contador tá aumentando até, né? Sim. Porque saiu daquele estereotipo de andar com a pastinha aqui debaixo do braço para ser o cara tecnológico e tudo mais. Então, vai ser o mercado do futuro. Sim. Conheça para depois julgar, né? Depois chegar no consenso. Estamos saindo daquele conceito do mal necessário. Isso. Como que é? Arquiva documentos, né? Enfim. Sim. Alguma consideração, Clívia? Não, só agradecer mesmo os convidados, pedir desculpa aí pela nossa demora, mas no final deu tudo certo. Exatamente. Hoje,
Está tendo uma greve de ônibus aqui na nossa cidade, né? Mas deu tudo certo. A gente não chegou tão Chegamos, atrasado, não. chegamos. Chegamos, o podcast foi aqui um sucesso. Conheci 2 novas pessoas que ainda não conhecia. Sim. A gente se conheceu aqui no podcast, gente. É verdade. Se conhecemos aqui e eu gostei muito porque é muito bom, né? Quando você faz um podcast com pessoas que está dentro da sua realidade, vivencia, você se identifica, então foi muito leve o podcast, então adorei e muito obrigada por vocês terem vindo. Eu que agradeço, muito obrigada, gostei muito. E eu saí de pertinho, né, para vir para cá. Experiência é Lá de ótima. Maceió. Lá E obrigado direto. a você também que participou até agora com a gente e até a próxima. Até o próximo Até. episódio. Tchau. Tchau, tchau.